Abrir as nossas Bíblias, livro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Está na página 502 do Antigo Testamento. Quero convidar os irmãos para uma leitura responsiva do texto das Escrituras. Salmos 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Assim diz a palavra do Senhor, leitura responsiva. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, todos juntos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Oremos. Querido Pai, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, como igreja, para Te prestar um culto de louvor e adoração. E agora estamos, Deus, com a Tua palavra aberta. Será pregada. Precisamos da direção do Senhor para esse momento. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor mesmo foi quem trouxe cada um aqui nesta manhã, e tenho a certeza de que o Senhor há de comunicar aos nossos corações. Fala-nos, ó Deus, no nome de Jesus é que te peço. Amém. Não é incomum você entrar no restaurante e encontrar alguém assim. Às vezes 3 pessoas numa mesa, um casal mais o filho, cada um está com seu celular, vendo as notícias do momento. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui na UOL, na Folha. Não tem nenhuma. Você, andando pela rua, encontra pessoas conversando sozinho ou sozinhas, coisa que há 20 anos atrás nós iríamos taxar como malucos. Mas de repente você vê que tem um ponto no ouvido, que a gente chama de fone, e a pessoa está falando ao celular com alguém. O nome disso é revolução tecnológica. Vivemos um tempo onde todos estão olhando para uma luz artificial. E se você for fazer uma pesquisa até que superficial sobre esse assunto, nós já estamos sofrendo algumas consequências de ficarmos tanto tempo olhando para essa luz artificial. Por exemplo, hoje comemoramos o Dia das Crianças. Se você quer agradar o seu filho, a partir de 1 ano de idade, é só você dar um tablet para ele. As nossas crianças, elas vão crescer, e eu imagino, quando forem adolescentes, elas vão perguntar para nós como o mundo viveu sem isso.
sem tablets, sem telefones, e se você conversar com uma criança de 5, 6 anos, hoje, provavelmente, a tristeza dela com os pais é porque ela não vai ganhar o iPhone 6 ainda. Esse é um tempo em que nós estamos sendo convidados sempre para mantermos o nosso foco nas luzes artificiais, que seja a luz da TV, que seja a luz do tablet, que seja a luz do computador, que seja a luz do telefone. E se você notar, depois dessas revoluções que aconteceram, tanto a revolução industrial quanto a revolução tecnológica, uma série de coisas estão aparecendo para nos manter atraídos. Uma série de coisas estão aparecendo para fazer com que o nosso tempo seja gasto diante dessas telas. E nós já não temos mais condições e nem tempo de contemplar as maravilhas que Deus criou. Talvez quando você olha na sua agenda recente, qual foi o momento em que você parou para olhar a lua por 5 minutos? E a lua essa semana estava belíssima. Morando no Rio de Janeiro, não faltam lugares para você frequentar, onde você tem a oportunidade de observar tudo aquilo que Deus criou, tudo o que Deus fez, e de uma maneira sublime e maravilhosa. Vivemos um tempo também em que essas atrações das telas artificiais roubam o nosso tempo, ou tragam o nosso tempo, nos impedindo de envolvermos com a palavra de Deus. Às vezes não conseguimos encontrar um tempinho no nosso dia para nós nos voltarmos para o estudo e para o conhecimento de Deus e do amor dEle e do quanto Ele se importa conosco. E esse salmo nos convida para olharmos para Deus. Esse salmo nos convida para uma caminhada de consagração. Por isso, eu quero propor o seguinte tema nessa manhã: descobertas no caminho da consagração. Consagração é uma palavra que nós estamos repetindo muito esses dias, né? No mês de outubro, nós separamos para nos dedicarmos ao tema do ano, que é o meu coração consagrado a Deus. Consagração é uma disposição que nós temos de todos os dias buscarmos ao Senhor e crer que Ele realmente é a fonte de vida para nós. É Ele que nos alimenta espiritualmente, é Ele que nos dá sentido para a caminhada. E esse texto vai dizer a respeito das descobertas no caminho da consagração. E a primeira coisa que nós observamos nesses salmos é que quando nós trilhamos por esse caminho, nós descobrimos a glória de Deus através da natureza, através daquilo que Ele criou. Nós, quando seguimos ao Senhor e quando queremos nos aproximar dEle, nós precisamos encontrar na nossa agenda um tempo para contemplar a criação de Deus. Nós precisamos encontrar um tempo para perceber o quanto nosso Deus é detalhista, o quanto nosso Deus é perfeito, o quanto nosso Deus é grandioso, o quanto o nosso Deus é sublime, o quanto Ele é magnífico, e Ele mostra tudo isso quando Ele revela a sua criação para nós. Quando voltamos lá no livro de Gênesis, o propósito para o qual o homem foi criado, nós percebemos que no 6º dia Deus cria o homem e Deus diz para esse homem: tudo que está ao seu redor foi feito para você. E à medida que nós contemplamos tudo que está ao nosso redor, isso vai encher o nosso coração de alegria, porque nós percebemos o quanto o nosso Deus é grandioso. A natureza nos comunica. É isso que os 4 primeiros versículos desses salmos vêm nos ensinar. Existe um diálogo da natureza conosco. Agora preste atenção. Tem uma teologia que o nome dela é panteísmo. O panteísmo vai dizer que Deus é a própria natureza. O sol é um Deus, a lua é outro Deus, a nuvem é um Deus, o céu é outro. Não, nós não somos panteístas, não cremos que a criação é Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a criação revela quem Deus é, o seu poder, a sua grandeza e quão sublime é o seu nome sobre toda a terra. Olha o que diz o versículo de número 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Esses 4 primeiros versículos, os verbos proclamar, anunciar, discursar, revelar, mostram exatamente essa ideia que eu acabei de expressar. Existe uma comunicação da criação para conosco. Os céus proclamam a glória de Deus. A ideia é, no original, o céu relata, conta acuradamente a respeito do nosso Deus. Nós não olhamos para os astros para que Ele nos guie.
Nós não olhamos para as estrelas dos céus para tentar entender o nosso futuro, mas nós podemos sim contemplar os astros e contemplar as estrelas dos céus e entender que para cada uma delas Deus dá um nome. É isso que diz as Sagradas Escrituras. Deus chama as estrelas dos céus pelos seus nomes. Cada uma delas foram criadas de acordo com a vontade de Deus. E meus amados, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus fez, tanto nos céus quanto na terra, nós percebemos que somente um ser inteligente, foi isso que eu tratei com os adolescentes da igreja ontem, somente um ser inteligente poderia fazer com que o mundo fosse exatamente como é. Você tem duas opções. Ou você acredita que foi Deus que criou, ou você acredita que existe uma mente superior que organizou tudo isso para ser exatamente como é, ou você tem uma segunda opção. Acreditar que tudo isso surgiu a partir de uma explosão. Uma pessoa que estuda sobre esse assunto, Norman Geisler, um filósofo, ele vai dizer, teólogo e filósofo, ele vai dizer que a probabilidade de você acreditar que o mundo ficou como ficou a partir de uma explosão é a mesma de você pegar um livro com 1000 páginas, cortar cada palavrinha desse livro, jogar para cima e acreditar que vai cair tudo em ordem. O mundo foi programado meticulosamente por um Deus que quis nos comunicar a sua grandeza, que quis nos comunicar a sua soberania, que quis nos comunicar quão poderoso Ele é. E se nós queremos trilhar no caminho da consagração, nós precisamos olhar para os céus e ver que Ele proclama a glória de Deus. Mas o texto diz que nós também precisamos olhar para o firmamento e perceber que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O versículo de número 2 vai dizer: um dia chama o outro dia, um dia discursa o outro dia, um dia se derrama sobre o outro dia, e entre os dias nós temos as noites. Noites que Deus criou para o nosso descanso, para o nosso repouso. E quando falo em descanso, quando falo em repouso, eu preciso me remeter ao sono. E o sono para mim é uma das coisas mais impressionantes que foram criadas, porque você desaparece e volta toda vez. E quando não voltar, alguma coisa aconteceu. O sono é o momento em que nós apagamos e descansamos e nos revigoramos para um novo dia. E Deus criou tudo isso exatamente para que nós pudéssemos perceber o quanto Ele é maravilhoso. Ele nos criou para trabalhar, Ele nos criou para nos relacionarmos em família, Ele nos criou para cumprirmos uma agenda durante o dia, mas Ele também nos criou para o descanso, para o repouso. Ele nos criou para que tivéssemos uma noite saudável, uma noite tranquila de sono. E é impressionante o quanto o sono é reparador, porque uma vez que nós dormimos, as misericórdias do Senhor se renovam para o próximo dia, e nós então, quando acordamos, nós estamos com as nossas baterias recarregadas, nós estamos com energia para viver, e nós conseguimos fazer uma leitura da vida que talvez na noite cansada nós não tínhamos condições de fazer. Deus criou o dia, Deus criou a noite, e a noite separa um dia do outro, para que nós possamos perceber exatamente essa ideia. Um dia se derrama para o outro dia, uma noite se torna conhecida a outra noite, e assim essas conexões dos dias vão fazendo com que nós escrevamos as nossas vidas. E a pergunta talvez esteja exatamente aqui: o que você está escrevendo no livro da sua vida? Quando você olha para a sua história, para a sua biografia, quais são os registros que nós encontramos nessa história? O que o salmista quer fazer com que entendamos nesse texto é que existe um Deus grande e poderoso, que criou todas as coisas, mas também existe um Deus que criou o dia para a nossa vida e a noite para o nosso descanso. Mas esse Deus está nos convidando para uma relação com Ele, para entendermos qual é o significado de tudo isso, para que Ele criou todas as coisas, para que Ele nos deu a vida, para que Ele nos deu os dias e as noites. O versículo de número 1 vai responder: a mesma razão para a qual a natureza foi criada, nós também fomos. Fomos criados para a glória de Deus. A vida só faz sentido quando Deus é glorificado em nossos corações. E Deus é glorificado em nossos corações à medida que nós nos aproximamos dEle. E uma das formas de nós nos aproximarmos dEle é contemplando aquilo que Ele criou. Por isso,
olhe para as pautas do seu dia, observe a sua agenda, refaça a sua agenda, para que você tenha um tempo para observar a criação de Deus. Nós temos o mar, nós temos os céus, nós temos as matas, nós temos os pássaros, nós temos tantos outros animais, nós temos o nosso próprio corpo, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa família, nós temos tantas coisas que Deus fez para nós e que Deus se revela através delas, mas às vezes por causa da luz artificial, por causa dessa agitação eufórica que nós vivemos diariamente, procurando nos entreter através das telinhas, nós perdemos a sensibilidade para contemplar aquilo que Deus criou e perdemos a sensibilidade para ver o Senhor em todas as coisas que se manifestam ao nosso redor. O texto vai dizer que não adianta você olhar para a lua e esperar que ela te fale alguma coisa, porque ela não vai verbalizar. É isso que os versos 3 e 4 vão nos ensinar. Não há linguagem, nem palavras, você não vai ouvir nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza se comunica conosco. E se você quer trilhar pelo caminho da consagração, aprenda a ver Deus através da sua revelação ordinária ou através da sua criação. Precisamos contemplar, e essa contemplação trará sem dúvida nenhuma louvor, glória e honra ao nome do Senhor, porque veremos quão magnífico é o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem nos dado a vida, e que possamos saber contar os nossos dias e perceber que Ele é o Todo-Poderoso. Se o sol nasceu hoje novamente, é porque Deus assim estabeleceu para que acontecesse. E é isso que os versos 5 e 6 vão nos ensinar. O sol, ele torna perceptível toda a realidade. Todos os dias o sol está nascendo dos mesmos pontos para manifestar o cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, quando você observar o sol, dia quente, verão está chegando, quando você observar o sol, lembre-se, é a manifestação do cuidado, do sustento e do suprimento de Deus. Um dos nossos estados aqui no Brasil, um estado bem próximo de nós, São Paulo, está sofrendo por causa da falta de água. E é claro que isso causa desespero não só a eles, mas também a tantos outros. No Nordeste, quantas regiões também vivem a seca. E quando olhamos para tudo isso, percebemos o quanto as gerações passadas, elas buscavam mais a presença de Deus em momentos como esse. E eu quero dizer para você, a chuva cai porque Deus permite que ela caia. O sol nasce porque Deus permite que ele nasça. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e suplicar para que Ele continue suprindo-nos com o básico, como por exemplo a chuva. Gente, sem chuva não tem comida, sem chuva não tem água para fazer o alimento, para tomar banho, para você cuidar da sua higiene pessoal. A água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pela água que tem para beber, pela água que sai do seu chuveiro, pela água que rega a terra e produz nela o alimento para a nossa sobrevivência? Às vezes, as telinhas artificiais estão tirando o nosso tempo até para agradecer as coisas elementares e essenciais da nossa existência. Por isso, o convite do salmista é: olhe para a criação de Deus e aprenda a adorar ao Senhor, a glorificá-lo por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez e continua executando ao nosso redor através da sua criação. Mas o texto diz mais. O texto diz que na caminhada da consagração, nós descobrimos o poder de Deus por meio da sua palavra. Precisamos olhar tudo o que Deus criou e glorificá-lo por isso, mas também precisamos olhar para a palavra dele. A palavra do Senhor revela para as nossas vidas o quanto Ele nos ama. A palavra do Senhor revela Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se nós queremos entender o conceito de amor, nós precisamos buscar esse conceito na palavra de Deus, porque é aqui que o Senhor revela a importância que Ele dá para você. Talvez você entrou aqui hoje e não está se sentindo amado, está se sentindo desamparado, angustiado. Eu quero dizer para você, neste livro, você vai encontrar o amparo,
o sustento, a alegria para a sua vida, porque esse livro revela o grande amor de Deus para com você. E você pergunta, mas qual é esse amor de Deus para comigo? Esse amor de Deus para com você está revelado em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando Deus quis revelar o amor dele para conosco, ele não escreveu uma poesia, poderia ter feito. Quando Deus quis revelar o amor dele para conosco, ele não enviou um mensageiro para dizer simplesmente, olha, eu amo esse povo. Mas quando Deus quis revelar o amor dele para conosco, esse amor foi revelado com a vida do seu único filho, Jesus Cristo. Esse amor foi revelado com sangue. Esse amor foi revelado com morte, porque Jesus Cristo veio ao mundo para morrer a nossa morte e nos dar a vida eterna. Se você está em dúvida se Deus te ama, olha para a cruz, porque é na cruz que nós encontramos a maior expressão de amor da humanidade. Jesus Cristo padecendo, para que o Pai comunicasse para nós o quanto Ele nos ama. Deus te ama ao ponto de entregar o seu único Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por você. Esse livro tão grosso, com páginas tão finas e letras tão pequenas, é a revelação do amor de Deus para com a sua vida. É a grande carta de amor para com você. Por isso que o salmista Davi vai falar a respeito desse livro. E ele vai dizer que a palavra do Senhor é perfeita no versículo 7. Ele vai dizer também no versículo 7 que a palavra de Deus é fiel. Creia na palavra do Senhor. Creia nesse livro sagrado. Ele é sagrado não porque nós fizemos dele um livro sagrado, mas ele é sagrado porque é a palavra do próprio Deus. Pastor, será que o Antigo Testamento é um livro que eu posso confiar? Será que dá para acreditar que tudo que está no Antigo Testamento é palavra de Deus mesmo? Quero dizer para você que enquanto Jesus viveu nessa terra, o livro que ele usou foi o Antigo Testamento. Se serviu para Jesus, certamente servirá para você. Mas e o Novo Testamento? Será que eu posso acreditar no Novo Testamento? Eu quero dizer para você que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos que conviveram com Jesus e falam a respeito do ministério de Jesus, ou então outros que conviveram com o grupo dos apóstolos. Você pode ficar tranquilo. Se os apóstolos que conviveram com Jesus não tinham razão nenhuma para inventar o que está escrito aqui. Nós temos diante de nós um livro que é verdadeiro porque revela Deus. É fiel porque é palavra de Deus. É um livro reto porque quer conduzir você para o caminho correto. É um livro puro, diz o versículo 8, porque revela a santidade de Deus. A palavra de Deus é límpida, ou seja, não vai sair nenhuma sujeira dela. E o texto diz mais no verso 9, a palavra de Deus dura para sempre. É uma palavra eterna, é uma palavra que não tem respostas apenas para o seu momento. Você está angustiado? A palavra de Deus vai confortar o seu coração. Você está triste? A palavra de Deus pode te alegrar. Mas a palavra de Deus, muito mais do que resolver o seu problema momentâneo, ela tem um propósito de conduzir você para verdades que são eternas. A nossa vida não limita isto aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa vida fosse apenas isso aqui, nós seríamos os mais miseráveis. Deus colocou no nosso coração, lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, Salomão diz que Deus pôs no nosso coração a eternidade. A eternidade não é uma coisa criada pelos homens. Nós temos na nossa alma um desejo de viver mais do que essa vida aqui. Esse desejo foi revelado lá na própria criação, quando Deus soprou nas narinas do homem alma vivente. Nós temos desejo de vida e não uma vida que se limita a essa terra. Nós temos um desejo de uma vida eterna. Seu Luiz foi chamado essa semana passada. E nós sabemos que ele tinha fé no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que ele está na eternidade. Porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus vivem para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, quem crê no Senhor Jesus está esperando o maior evento que vai acontecer. O maior evento da história. Maior do que qualquer show. Maior do que qualquer eleição presidencial. O evento que vai chacoalhar o mundo inteiro. Nós vivemos na expectativa da volta de Jesus Cristo. O grande encontro.
o encontro de todos aqueles que nós amamos e que já partiram para a glória, o encontro de todos aqueles que são personagens nesse livro sagrado e que nós teremos a oportunidade de conversar pessoalmente com cada um deles. Como eu anseio por esse grande encontro, e eu sei que você também, o encontro em que nós viveremos com os santos por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Quero dizer mais para você, não viveremos apenas com os santos, viveremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O momento em que nós poderemos vê-lo face a face, contemplar a sua glória e nos ajoelharmos diante dele e prestarmos a ele toda a nossa adoração. Sabe por que sonhamos com isso? Sabe por que temos certeza dessas coisas? Porque a palavra de Deus nos revela. Essa palavra é verdade, diz o versículo 9. Essa palavra é justa, essa palavra é valiosa. E é por isso que o salmista no versículo 10 vai dizer que essa palavra é mais valiosa que o ouro. Mas não é qualquer ouro não. Essa palavra é mais valiosa que o ouro depurado. Porque essa é a palavra de vida. Palavra doce, mais doce que o mel. Essa é a palavra que nos alimenta. E quanto mais você caminhar nessa direção da consagração, mais doce será a sua vida. Mais valor você vai encontrar na sua existência. Porque o valor da nossa existência está na nossa relação com Deus. Aprenda a ver Deus em toda a criação. Aprenda a enxergar o amor de Deus revelado na sua palavra. Essa palavra que é fiel, essa palavra que é reta, essa palavra que é justa, essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é valiosa. E o texto vai dizer que essa palavra, que é tudo isso, é uma palavra que existe para promover uma transformação no nosso coração. E o versículo vai dizer que essa palavra restaura a nossa alma. Você está com o seu coração machucado? Alguma coisa está te ferindo nesses dias? Existem situações que você tem enfrentado ultimamente que tem provocado desgaste emocional, psicológico. Essa palavra restaura a sua alma. Ela cura as suas feridas. O texto diz mais, essa palavra dá sabedoria aos simples. E meus queridos, quando o texto diz que essa palavra dá sabedoria aos simples, isso é muito importante, porque a palavra de Deus não é compreendida apenas por pessoas intelectuais. A palavra de Deus não é um livro que somente aqueles que têm uma desenvoltura de raciocínio conseguem compreender o que está nela. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus é revelada às pessoas simples. E como eu conheço nessa minha caminhada ministerial pessoas simples, que tinham a sabedoria de Deus. Eu me lembro de um irmãozinho que pastoreei, irmão muito simples, de uma profissão muito simples. Eu me lembro, em todas as escolas dominicais, qualquer assunto que nós tratávamos, ele tinha um texto que abordava aquele tema que estava sendo tratado. E quero dizer mais, para quem vai participar da aula de hermenêutica, interpretação bíblica amanhã, os textos que ele usava na hora da aula de escola dominical eram textos que tinham coerência com o que estava sendo falado. Porque Deus revela a sua sabedoria a todos aqueles que são simples. Me lembro do seu Antônio, converteu à fé cristã, analfabeto, não sabia ler, aprendeu a ler, lendo as Sagradas Escrituras. E hoje é um homem que conhece as Sagradas Escrituras, mas mais do que isso, a sua vida revela o amor dele pela palavra, porque é um homem consagrado ao Senhor, que lê a Bíblia, mas acredita na Bíblia, e vive a palavra de Deus, e é um testemunho de servo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela pode ser entendida por qualquer pessoa, ela é simples. O texto vai dizer que o propósito dela, no versículo 8, é alegrar o seu coração. Você está triste? Recorra à Bíblia. Você está enfrentando problemas? Recorra à Bíblia. Você está alegre? Recorra à Bíblia. Porque o propósito da Bíblia é encher o seu coração de paz e de alegria. Ela ilumina os seus olhos, ela ilumina os seus caminhos. Procure a palavra do Senhor, porque certamente ela vai restaurar a sua alma, ela vai te dar sabedoria, ela vai te dar alegria e ela vai iluminar o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua
e luz para o meu caminho. Por último, meus irmãos, no caminho da consagração, nós descobrimos a alegria da santificação. O salmista olha para a natureza e consegue enxergar Deus. O salmista olha para a palavra e consegue enxergar Deus. Mas agora o convite é para o salmista olhar para ele mesmo. E quando o salmista olha para si, o que ele vê é um homem pecador. O que ele vê é um coração que insiste em se manter distante de Deus. E ele então mostra que para aqueles que querem caminhar na consagração, é preciso reconhecer que o coração é rebelde e que o coração não quer a presença de Deus. Nosso coração, ele quer ficar envolvido com coisas superficiais. O nosso coração, ele é fascinado pelo entretenimento. O nosso coração, ele é fascinado por aquilo que não vai produzir edificação nenhuma. Porque a Bíblia também vai nos ensinar que o nosso coração é enganoso. Por isso o salmista, ele vem dizer para nós no texto: Deus, olha para o meu coração e traz à tona todos os meus pecados. Olha o verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ele convida Deus, esse Deus que é criador, que é sustentador de todas as coisas, esse Deus que se revela por meio da palavra, um Deus que é puro, que é santo, e ele diz: Deus, eu não consigo detectar tudo aquilo em minha alma que entristece o Senhor, então por favor, venha, sonda o meu coração e me ajude a enxergar aquilo que te entristece. Me perdoa de tudo isso, me absolva de tudo isso, me ajude com a minha soberba. Guarda-me, livra-me da soberba. Soberba, transgressão, são coisas que brotam com muita facilidade no nosso coração. Orgulharmos de nós mesmos, acreditarmos que nós é que somos os sustentadores da vida, que as nossas conquistas são méritos nossos. Nosso coração tem uma terra muito fértil para a vaidade. O nosso coração é um campo onde essas coisas, essas ervas daninhas, elas brotam da noite para o dia. Mas o salmista está dizendo: Deus, me livre dessas coisas, me livre dessas coisas, porque eu quero ter um coração consagrado. Eu quero ter um coração, como diz Calvino, o reformador, o meu coração ofereço-te, ó Deus. Eu não quero que o meu coração seja um coração fértil para a soberba, fértil para a vaidade, fértil para as obras da carne. Eu quero que o meu coração seja irrepreensível. E essa é uma palavra que nós precisamos destacar no texto. Coração irrepreensível é um coração irrepreensível não aos seus olhos. Não é você que vai dizer que o seu coração é irrepreensível, porque nós temos uma tática de autodefesa muito grande. Geralmente somos hábeis para identificar o erro dos outros, mas quando avaliamos o nosso próprio coração, não, eu não sou tão ruim assim. O que o salmista diz é que ele quer ser irrepreensível aos olhos de Deus. O que Deus vê quando Ele olha para o seu coração? O que Deus enxerga? No caminho da consagração, a nossa oração precisa ser: Deus, nos livre da grande transgressão. E aí o versículo 14, que é um belo poema, vai dizer que viveremos, ou estamos vivendo no caminho irrepreensível, quando as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, são agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem avalia os nossos lábios, quem avalia o meditar do nosso coração, é o Senhor. O que a gente fala e os conteúdos e valores que temos na nossa alma precisam ser agradáveis a Deus. Precisam, como diz Paulo, ser um bom perfume. Nós precisamos glorificar a Deus com aquilo que nós temos armazenado na nossa alma. É interessante o termo meditar,
o meditar do meu coração. O que significa isso, meus irmãos? Aquilo que realmente eu valorizo e que ocupa o meu pensamento. Qual é o conteúdo da minha mente? Qual é o conteúdo da minha alma? Qual é o conteúdo dos meus lábios? O que o salmista vem nos ensinar é que aqueles que estão no caminho da consagração, eles procuram glorificar a Deus com a sua boca, com o seu coração, com as suas atitudes, com todo o seu corpo, com todo o seu pensamento, fazendo de todas as áreas da sua vida um culto que glorifica o nome do Senhor. Esse é o convite da igreja, da Gávea, para essa reflexão durante o ano de 2014. Todas as áreas da minha vida, todas as áreas da sua vida precisam ser um cântico de louvor, de adoração ao nosso Deus. Isso é viver rumo à consagração. E eu quero concluir dizendo para você que toda essa revolução tecnológica, o celular, o tablet, olha só, no púlpito tem 2 fontes de luzes artificiais. E tem uma TV na minha frente. Pronto, a terceira. Todas essas luzes artificiais, elas podem nos ofuscar de olhar para a luz verdadeira. Todas essas luzes artificiais podem tragar o nosso tempo. E nós então não termos tempo de contemplar aquilo que a luz do sol revela que Deus criou. O convite para você nessa manhã é: aprenda a contemplar a criação de Deus e ver quão grande, poderoso, majestoso é o seu Deus. Aprenda a contemplar a palavra de Deus e ver o quanto esse Deus te ama, o quanto esse Deus se importa com você, o quanto esse Deus cuida de você, o quanto esse Deus quer pastorear o seu coração, no momento da angústia, no momento da dor, no momento do luto. Mas esse texto diz mais: olha para você mesmo, entenda que o seu coração é uma terra fértil para produzir ervas daninhas e clame para que Deus purifique o seu coração. Para quê? Para que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Quem viver assim será marcado por uma vida de consagração. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que revela o Teu grande amor, que revela a Tua graça, que revela a Tua misericórdia, mas que também revela que o Senhor é Deus Criador, Deus que fez todas as coisas. E quando olhamos para essa criação, conseguimos chegar até o Criador, sublime, majestoso e poderoso. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que revela o Teu grande amor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor sonda os nossos corações, trata da nossa alma, purifica o nosso ser, para que tenhamos, Deus, uma vida que Te agrade na mente e nos lábios. Ó Deus, nos ajude a vivermos a cada dia mais perto de Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos ajude a ter prazer na Tua companhia, prazer na Tua presença. Nos ajude, Deus, a glorificar a Ti com tudo que temos e com tudo que somos. Que realmente, Senhor, nos aproximar de Ti seja algo para nós mais valioso do que o ouro depurado, seja algo mais doce do que o mel. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.